Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conectados na fé que nós estamos, meus irmãos, com alegria vamos ouvir a palavra de Deus do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Te convido para que você participe conosco, pegue aí a sua Bíblia, as suas Sagradas Escrituras, também a sua liturgia diária, para que juntos possamos escutar aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer. O Filho do Homem vai ser entregue. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve a todos. Esta é a centralidade do Evangelho de hoje. Por isso que eu te pergunto, você gosta de ser o primeiro ou o último? Eu quero que você responda a essa pergunta no seu coração para que você possa entender bem aquilo que o nosso Senhor nos pede, então, no Evangelho de hoje. Vamos ouvir aquilo que Ele nos diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, escutaram bem a palavra de Deus? Aquela pergunta que eu te fiz agora há pouco. O que te agrada mais? Ser sempre o primeiro ou o último? Essa é uma pergunta realmente muito profunda, porque isso aparece com muita clareza aqui no Evangelho de hoje. Mas para chegar nessa conclusão, para chegar nesse ditado, nesse dito, do nosso Senhor, nessa fala do nosso Senhor, Jesus vai apresentar qual é o caminho que ele veio propor aos seus discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas depois de 3 dias, após a sua morte, ele ressuscitará. Essa é a centralidade, ou seja, a cruz. A cruz do nosso Senhor é o caminho que nós precisamos percorrer para abraçar a salvação eterna. E aqui nós vemos isso. E nós percebemos uma coisa. A cruz para nós, olhamos a cruz, temos cruz, carregamos a cruz no nosso peito, temos na nossa casa. Mas essa cruz, ela é apenas a visibilidade. Jesus está dizendo aqui de carregar a cruz todos os dias, sabendo que Ele é esse Senhor que passou pela cruz para nos dar a garantia de uma vida eterna. Esta é a proposta do nosso Senhor. Jesus veio para mostrar isso para nós. Jesus não veio de uma forma messiânica apenas, com triunfo, com glórias, com um monte de coisa. Nada disso. O nosso Senhor veio para nos garantir esse caminho, o caminho da humildade, o caminho do sofrimento, o caminho da dor, o caminho da cruz. Então essa era a proposta que Jesus fez para os discípulos e faz para nós também. E aí, diante disso aqui, essas realidades, os discípulos não compreenderam essas palavras. E eles ficaram com medo de perguntar ao nosso Senhor. Depois, nosso Senhor, percebendo a realidade, perguntou para ele: o que vocês estavam falando no caminho? O que vocês estavam discutindo? E eles estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior diante daquela realidade que Jesus estava propondo? Totalmente diferente, totalmente ao contrário daquilo que nosso Senhor estava nos falando. Jesus propunha a cruz e os discípulos estavam querendo saber quem era o maior. E aí Jesus então vai pegar uma criança e vai colocá-la no meio deles e vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Olha o que Jesus pede. Quem quiser ser o primeiro, tem que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Será que nós compreendemos bem isso? Será que nós trazemos isso mesmo para a nossa vida? Ou nós ainda não temos compreensão dessas palavras?
Por isso que Jesus vai dizer, né, com toda clareza, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último, e aquele que serve a todos. É por isso, então, meus irmãos, que esse que é o caminho que Jesus nos apresenta, o caminho da humildade. Para buscar em Jesus esta humildade, todos os dias nós precisamos escutar a sua palavra e compreender que a cruz do nosso Senhor é aquela que nós devemos carregar todos os santos dias. E assim, como ele mesmo disse, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, para que você possa também ter a vida eterna em mim, como ele mesmo nos apresentou. Que Deus nos abençoe, que essa palavra nos ajude, que nós sejamos luz para o mundo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.